Salmo 119, do verso 89 ao verso 91, diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Vamos orar. Amado Senhor, Deus nosso, Pai Santo, nós exaltamos o glorioso nome do Senhor, muito agradecidos, pois é um privilégio nos reunir na manhã do dia do Senhor, ó Deus Santo, e sermos apresentados perante o Senhor por meio de Jesus, o nosso Salvador. Queremos declarar ao Senhor todo o nosso amor, toda a nossa adoração por tudo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer, ó Deus, porque sabemos que temos sido constantemente alvo do cuidado do Senhor. E rogamos que mais uma vez o Senhor venha tratar conosco. Tua palavra foi lida, será pregada, e cremos que o Senhor se agrada em falar ao teu povo por meio da Escritura. Que seja assim mais uma vez, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Onde é que você deposita a sua confiança? Ou em quem, onde está a sua esperança? Você viu nos versículos anteriores a esses versos de hoje, que por vezes as angústias parecem não se acabar. Parece que tem períodos na vida em que entramos num ciclo onde os problemas parecem não ter fim, e o salmista estava vivendo tempos assim, e mostrou nos versículos anteriores que diante de um quadro desses, é preciso manter esperança, é preciso suplicar por consolo, é preciso manter em mente a palavra de Deus, suplicar a justiça do Senhor, suplicar a ajuda do Senhor e rogar que o Senhor o preserve. Foi isso que o salmista fez nos 8 primeiros versículos. Ou seja, o que você percebe aqui é que este homem tem a sua confiança e a sua esperança no Senhor, no Deus a quem ele está orando, e é dessa forma que cada um de nós precisa manter também a sua vida. Nós sabemos que Deus só é conhecido por meio da Escritura, não há outra forma de se conhecer a Deus senão na sua palavra. Então, quando você confia em Deus, você precisa fazer isso não de acordo com a sua expectativa, mas de acordo com aquilo que Deus diz na palavra, daquilo que Deus tem revelado ao homem desde o princípio. E é por isso que você precisa ter a palavra de Deus em alta estima. É assim que crentes olham para a Escritura. Nós afirmamos isso, né? Ela é a nossa regra de fé e de prática. Mas apesar desta afirmação, muitos crentes no dia a dia têm duvidado da Bíblia, têm esquecido as suas declarações, têm colocado de lado a vontade de Deus e feito a sua própria vontade. E não são poucos os crentes que entendem que muito daquilo que está na Bíblia já caducou. Isso foi outro tempo, já tem muito tempo, né? A cultura era outra. A Bíblia não responde mais às questões atuais, os problemas do nosso tempo. E aí, então, de forma irônica, você tem irmãos que dizem que a Escritura é a palavra de Deus, mas eu não confio nela, ela passou. Eu sei que ela é palavra de Deus, mas foi para um outro tempo, não é para hoje. Os 3 primeiros versículos que eu li dessa 12ª sessão já do Salmo 119, nessa sessão todos os versículos no texto hebraico
começam com a letra Lamed. Nestes versículos você entende que deve confiar na palavra de Deus, e o salmista mostra aqui razões para isso. Quais são elas? A primeira está aí nos versículos 89 e 90, parte A. Você precisa confiar na palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Veja o que ele está dizendo aí: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. E aí, quando você olha para esse primeiro verso dessa sessão, para o verso 89, você precisa lembrar do que o salmista já disse lá no verso 87. Dê uma olhada lá, recorde aí. Ele disse assim: quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Ou seja, os homens estavam indo contra ele, os homens o estavam ameaçando, os homens quase chegaram a tirar a sua vida, mas mesmo diante desse quadro terrível, ele diz: eu não deixo a tua palavra, certo? O perigo era real, mas ele está firmado na Escritura, na palavra de Deus. Eu não deixo os teus preceitos. E então aqui no verso 89 ele apresenta a razão para isso. Veja: para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Percebe o contraste? Aqui na terra os homens querem dar cabo de mim, eu não deixo a tua palavra está bem firme no céu. Então esse homem desloca a sua visão do aqui e agora para a eternidade. Ele sabe que ele pode confiar nessa palavra que está firmada para sempre, e é por isso que ele ama esta palavra, é por isso que ele diz que ele não deixa esta palavra. Tal como Deus é, tal como Deus está firmado, sentado em seu trono, tal como Deus é eterno e fiel, assim também é a sua palavra. E é por isso que ele pode dizer que ela está firmada no céu. Se você lembrar do Novo Testamento, vai haver um texto lá em Mateus capítulo 24, que Jesus vai dizer assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você vai na epístola de Pedro, ele escrevendo aos crentes sobre a sua regeneração, ele vai dizer: olha, vocês foram regenerados pela palavra de Deus. Ele cita Isaías capítulo 40, que diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Foi o texto que nós lemos aqui durante a liturgia. Tudo passa, os homens passam, nós somos como a relva, a palavra de Deus permanece eternamente, e isso implica no fato de a palavra de Deus ser imutável. A imutabilidade é um dos atributos de Deus, e se a palavra é a palavra de Deus, ela não pode ter outro caráter. Deus não diz uma coisa hoje e diz outra amanhã. A palavra dele também é imutável. E por que você pode entender assim, que ela é eterna, que ela é imutável, que ela permanece para sempre? Daí então você ter de confiar nessa palavra. Porque lá no Novo Testamento, João vai escrever seu evangelho e vai identificar o próprio Jesus Cristo com a palavra de Deus. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Confiar na palavra é confiar no Deus da palavra, no Deus que se revelou pela palavra e que um dia se fez carne, habitando entre nós. Tal como Jesus é, assim é a sua palavra. É por isso que, a semelhança do salmista, a sua fé na Escritura precisa ser também inabalável, porque quando você duvida da palavra, em última instância você está duvidando do Senhor Jesus Cristo. Você sabe
que palavra é alguma coisa que nós não gostamos que as pessoas duvidem de nós. Mas você fala, afirma alguma coisa e você espera que a pessoa creia, aceite, acate, entenda que você não vai voltar atrás. E quando alguém fica meio ressabiado com alguma coisa que a gente diz, a gente se ofende. Você está desconfiando de mim. Eu estou dando a minha palavra, eu estou te falando o que eu vou fazer. Pois o Senhor tem dito muitas coisas na Escritura, pois o Senhor tem revelado muitas coisas na Escritura, pois Ele é a própria palavra encarnada, e nós por vezes temos duvidado do nosso Salvador, do nosso Senhor, quando nós deixamos a palavra de Deus e buscamos outras fontes de consolo. Nada deve substituir a palavra de Deus, mas muitos crentes, quando enfrentam seus problemas, não entendem que aqui está o seu consolo. Eu preciso de algo mais, eu preciso de outras fontes que venham me trazer alegria, segurança ou consolo, e se esquecem que os homens, aquilo que os homens pensam, ponderam, suas filosofias de vida, não possuem o mesmo caráter da palavra de Deus, e não podem então concorrer com essa palavra, porque hoje, o que os homens pensam hoje, amanhã eles já estão pensando diferente. Pense aí nesses 2 anos que nós estamos vivendo, quase de pandemia, o quanto já teve informação que veio e voltou. É assim que nós procedemos, não, agora vai ser assim, não, volta a ser de outra forma, o tempo todo. E nós estamos diante de um vírus, certo? Entre aspas aqui, quase que palpável. Os homens colocam lá no microscópio, estudam, mas como é algo novo, não se consegue chegar a uma conclusão. Imagine então aquilo que parte do anseio do coração, dos motivos do coração, porque os homens há muito tempo estão tentando entender o sofrimento humano. Quem é o homem? Por que o homem sofre? Qual a solução para o sofrimento? Essas 3 questões são questões que têm tentado ser respondidas por muitos pensadores no decorrer dos tempos, mas por não levarem em conta a palavra de Deus, eles vão até muitas vezes entender certos aspectos do sofrimento humano, não vão entender corretamente a causa, porque eles desconsideram completamente o pecado. Para eles não houve uma queda, então não se considera o pecado humano. Logo, eles nunca vão propor a solução que passa por um Redentor bendito, como a Escritura faz. A Escritura apresenta o problema inicial, a Escritura te mostra o que aconteceu por causa do pecado, a Escritura mostra que há redenção no Senhor Jesus Cristo. Só a Escritura tem o poder então de transformar os corações. Ela é usada pelo Espírito Santo a fim de que os corações sejam transformados, e é por isso que somente ela vai apontar para uma resposta final, verdadeira, firme. A perspectiva de criação, queda e redenção não é vista em nenhuma teoria deste mundo, em nenhuma perspectiva humana, e é por isso que você precisa se agarrar à Escritura e confiar na palavra. Mas o salmista diz mais, ele diz: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Ele está dizendo que esta palavra imutável, ela vai permanecer no decorrer, no decurso das gerações. Esta fidelidade de Deus que ele diz aqui, que se estende de geração em geração, é anunciada na palavra. E é por isso que, se a fidelidade de Deus se estende de geração em geração, você pode entender que a palavra de Deus permanece também de geração em geração, pois é ela que está anunciando o tempo todo quem é esse Deus fiel. Ou seja, a Escritura, ela é atemporal, ela nunca vai ficar desatualizada. Teve um pastor aí que foi expulso recentemente da
da Convenção Batista que resolveu dizer isso. A Bíblia precisa ser atualizada. O pessoal até brincou um bocado com ele, dizendo que a nossa já é, né? A nossa versão é a revista e atualizada, então não precisa mais do que isso não. Mas o que as pessoas querem dizer quando dizem a Bíblia precisa ser atualizada? Está dizendo a Bíblia não responde às questões deste tempo, como se o pecado tivesse mudado. E é lógico, nós sabemos, cremos que há formas diferentes de pecar, mas os pecados são os mesmos, e a solução vai ser a mesma. E como a Escritura é atemporal, todos podem usufruir da sabedoria de Deus que aqui está revelada. Adão usufruiu da sabedoria de Deus com aquilo que lhe foi revelado. Abraão, Davi, Jeremias, Isaías. Quando você vai para o primeiro século da igreja, os nossos irmãos, quando você vai para o período da reforma, que retomou a Escritura, todos eles aproveitaram da sabedoria de Deus, usufruíram da sabedoria de Deus. Você, no século 21, pode usufruir da mesma sabedoria. A mesma sabedoria disponível aos nossos irmãos do passado está nas nossas mãos, e para nós muito mais acessível. Hoje você tem ela impressa aí na sua casa, várias Bíblias, está na sua mão. Toda a sabedoria de Deus, tudo aquilo que Deus quis revelar, e é suficiente para todas as gerações. E aqui então está a importância de você que conhece, que tem essa palavra gravada no seu coração, inculcar essa palavra aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6. Aí está então a importância daquilo que o escritor do Salmo diz: o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então perceba que o salmista está falando exatamente desse tipo de caráter da palavra, imutável e que permanece de geração em geração. Na palavra de Deus, os filhos encontrarão salvação em Cristo e tudo aquilo que é suficiente para a vida e piedade. E como eu disse, as novas gerações podem até inovar na forma de pecar, mas a maneira de lidar com o pecado está estabelecida por Deus. Você não precisa necessariamente se preocupar com aquilo que muitos pais se preocupam, que é o abismo de gerações. Eu não consigo falar a linguagem do meu filho. Bom, a Escritura fala a você e fala ao seu filho. A sabedoria de Deus disponível para você está disponível para o seu filho, e é nela que nós nos amparamos, nos firmamos. Eu vi um psicólogo uma vez falando o seguinte: nós não tratamos mais as crianças de hoje como as de antigamente. As crianças de hoje, elas são mais espertas. Então ele dizia, gerações atrás, você tinha uma criança que você dizia para ela: olha, não coloca a mão na tomada. Ela ia lá e colocava a mão na tomada, e você tinha que dar um couro nela, para ela entender que ela não precisava botar o dedo na tomada. A geração seguinte, ela está mais esperta. Quando um irmão vê o outro apanhando porque botou o dedo na tomada, ele já entende que não é para botar o dedo na tomada. E essa geração mais nova, você não precisa nem fazer isso, você só precisa falar, que ela já entende. E eu fiquei pensando se tinha filho. Bom, tem filho, mas o filho deve ser bem diferente do meu e talvez da maioria aqui, porque os meus filhos, tais como eu, têm o coração como a Escritura diz que é: estulto, tolo, egoísta, corrupto, desesperadamente corrupto. É assim que a Escritura revela o coração do homem.
Isso não mudou. O homem do século 21 não nasceu mais santo que os homens do passado. O problema permanece exatamente o mesmo. E é por isso que você precisa da sabedoria da Escritura, e você precisa confiar que ela está firmada no céu, como o Senhor também está. A sabedoria da Escritura tira de você a necessidade de estar atento às novidades. Eu preciso conhecer o que está na moda agora, o que estão dizendo nesse ano sobre a forma de educar os meus filhos, o que os mais renomados aí, pensadores estão falando, qual é a tendência do momento. Tendência antiga. Os homens mudam, Deus permanece o mesmo, a palavra está firmada para sempre, então ela nunca irá sair de moda. Você nunca vai encontrar nada melhor do que a Escritura para a sua vida e para a sua piedade. É por isso que você precisa confiar nela. Ela está firmada para sempre. Mas ele apresenta mais uma razão para que você confie na Escritura, e está aí no versículo 90, a parte B, e no versículo 91. A palavra a tudo sustenta. Veja o que ele diz: fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. E quando você vai lendo o Salmo, aparentemente essa declaração está solta aqui no Salmo, porque ele vem falando da palavra de Deus que permanece, afirma que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o sustentador. E agora você tem ele dizendo: o Senhor fundou a terra e ela permanece. Por que ele junta a palavra, a Escritura, com o fato de a terra ter sido criada por Deus e permanecer para sempre? Quando você vai lá para o Novo Testamento, você entende bem isso aí. Quando você abre, antes disso, o primeiro livro da Bíblia, você lê lá em Gênesis que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus disse e tudo se fez. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, e essa expressão vai ser recorrente em Gênesis. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, toda a criação estabelecida pela palavra de Deus. Se você abrir o Salmo 33, você vai ver que o salmista vai repetir essa verdade, dos versos 6 ao verso 9, veja lá: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Agora sim, quando você olha para o Novo Testamento, o mesmo João que disse que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, o mesmo João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, além de apresentar Jesus como a palavra de Deus, o apresenta como aquele que criou todas as coisas, ou como aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas. Foi o próprio Jesus quem fundou a terra. Então, quando o salmista diz aqui: fundaste a terra e ela permanece, isso precisa ecoar lá no Novo Testamento, e você sabe disso, porque João afirma isso. Jesus foi aquele que fundou todas as coisas, e não só isso, ele não é aquele que criou e largou de mão, ou como alguns dizem aí, criou um relógio, deu corda e deixou o relógio funcionar por si só. Não, ele sustenta a sua criação. Se você abrir a sua Bíblia de novo em Colossenses,
Você vai verificar isso. Diz assim o texto lá no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, veja a partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Bom, isso aqui você já tem em João, certo? João já anunciou isso aí, mas Paulo fala um pouco mais. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E a ideia é que o Senhor Jesus Cristo está sustentando todas as coisas com o poder da sua palavra, e que se ele retirar a sua mão, tudo perece, tudo se vai. Você não consegue abrir os seus olhos se Jesus não sustentar você. Você não consegue fazer aquilo que você nem percebe durante o dia, que é inspirar oxigênio. É um movimento tão automático. Nós só vamos nos dar conta desse movimento quando o nariz entope, quando você tem algum problema, alguma dificuldade, aí você vê que mas é um movimento tão natural. O seu coração está aí o tempo todo bombeando sangue, para que o seu sangue vá ao cérebro, para que você permaneça vivo. Você não percebe isso. Talvez perceba quando dá aquele momento de taquicardia, você vê que o coração está batendo mais forte, mas fora isso, e tudo isso acontece porque Jesus está sustentando. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e é exatamente isso que o salmista está afirmando lá no verso 91, veja: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não há nada nesse mundo, não há nada nesse universo, não há nada em lugar algum que não esteja debaixo deste poder soberano do Senhor Jesus Cristo. Então a comparação do salmista é a seguinte: do mesmo jeito que o Senhor sustenta a terra, e por isso ela é firme, assim é a fidelidade de Deus. Porque veja o que ele disse no começo, no verso 90: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Do mesmo jeito que a terra permanecerá, a fidelidade de Deus permanecerá de geração em geração. Mas a fidelidade de Deus é ainda mais firme, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, a minha palavra jamais irá passar. Você precisa confiar nessa fidelidade do Senhor, e ela sempre permanecerá imutável, tal como sempre foi, mediante a palavra de Deus, ou seja, mediante Jesus Cristo, todas as coisas permanecerão sustentadas, porque Ele controlará todas as coisas que estão ao seu dispor. E quando você pensa em quão maravilhoso é isso, é crer nisso, você encontra razão para descansar e para sossegar o seu coração, independente das circunstâncias. Porque Jesus deu vários exemplos, mostrando ali no Novo Testamento que era o Messias prometido, com os seus sinais, do seu poder sobre todas as coisas. Jesus expulsou demônios, mostrando o seu poder sobre o mundo espiritual. Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza. O mar estava revolto e de repente ele disse: emudece, e tudo ficou bem calmo. Jesus mostrou o seu poder
andando sobre as águas, caminhando. Jesus mostrou o seu poder sobre a morte, chamando Lázaro, já quase fedendo, porque essa é a ideia que eles tinham, certo? Senhor, já tem 4 dias, tem jeito não. E ao mandar de Jesus, aquele que outrora esteve morto, veio para fora. Jesus Cristo é aquele que mantém sob o seu controle todas as coisas que existem. Imagine então as suas circunstâncias. Imagine aquilo que está acontecendo na sua vida ou na vida do salmista. O salmista vinha enfrentando vários problemas. Como eu disse nos versículos anteriores, parecia que os problemas não tinham fim. Cada uma dessas circunstâncias sustentada por Cristo. Assim como são com as suas, como é com as suas circunstâncias. Jesus está com você. E ainda que a sua vida pareça estar imersa em um mar revolto, basta uma palavra que as coisas se acalmam. Pastor, então por que não acalmou ainda? Ele ainda não quis fazer isso. Ele tem propósitos no sofrimento, ele tem propósitos na provação, ele tem propósitos nas circunstâncias em que ele coloca a sua vida, para que você seja apresentado no último dia diante dele, santo e sem mácula. Quando você olha para a Escritura, você encontra vários irmãos que passaram por dificuldades iguais ou muito maiores do que as suas. Porque há crentes que passaram por problemas que eu olho e falo assim: eu já passei por algum problema maior do que esse aqui. Mas imagine Jó, imaginem os apóstolos perseguidos do primeiro século, e tantos outros servos de Deus que sofreram durante muito tempo. Eu não posso dizer que a minha vida chegou, os maiores problemas que eu tive chegaram a 1/3, 1/10 do que muitos destes homens passaram. E a Bíblia diz que essas histórias registradas na Escritura, registradas na Palavra de Deus, são para o seu ensino, para que pela paciência e pela consolação da Escritura, você tenha plena certeza de que você está nas mãos do Jesus que sustenta todas as coisas, e que sustenta a sua vida, e que diz que está com você todos os dias, e assim estará até a consumação dos séculos. Então olhe para a Palavra de Deus, e creia que o Senhor sustenta todas as coisas, mantendo-as no seu devido lugar. E se isso é verdadeiro em relação ao sol que ali está, e que não avança um pouquinho mais para acabar com toda a vida dessa terra, ou que se afasta um pouquinho para congelar toda essa terra, assim é com a sua vida e com as suas circunstâncias. Jesus as tem sob controle. Não deixe então de olhar para a Escritura e busque guardá-la no seu coração, porque é por meio dela, dessa palavra que sustenta todas as coisas, que o Senhor sustentará a sua vida, que o Senhor santificará a sua vida. Quem está firmado na verdade de Deus não é abalado. A ideia é aquela do salmista: ele te tirou do lamaçal do pecado e te colocou sobre uma rocha. E aí você precisa necessariamente lembrar de Jesus. Quem ouve a minha palavra e pratica é como um homem que fundou a sua casa sobre a rocha. Nós estamos na rocha à medida em que estamos colocados ali por Cristo e nos mantemos ali por meio desta palavra que sustenta a vida dos crentes. Então louve a esse Senhor que te tirou da lama, de um lamaçal, de um lugar escorregadio,
e que te colocou num lugar firme, onde você não será mais abalado, porque você é sustentado pela palavra de Deus. Por que então que você precisa confiar na palavra de Deus? É o que o texto ensina hoje. Você deve confiar na palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. E isso é verdade, porque Jesus é o Verbo eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a sua Bíblia nunca vai precisar de atualização, porque Jesus é imutável. Então rejeite quaisquer coisas que queiram ser acrescentadas à palavra de Deus, sejam teorias humanas que os homens querem integrar à Bíblia, sejam pretensas novas revelações, Deus falando novamente ao seu povo, porque se Cristo é suficiente, a sua palavra é igual. Você não precisa de mais nada, e foi isso que afirmaram os reformadores quando disseram sola Escritura e solos Christus. Nós temos a Escritura e nós temos o autor da Escritura. A Escritura, nada se acrescentará, confie plenamente nela. Você precisa confiar nela, porque ela a tudo sustenta. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, Deus criou a você por sua palavra, Ele preserva todas as coisas por meio da sua palavra. E se é verdade que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e se é verdade que esse Jesus está conosco todos os dias, e permanecerá até a consumação dos séculos, todas as vezes que você abre as Escrituras, você tem ao seu lado o autor da Escritura. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que você está o tempo todo junto do autor, e isso é verdade. O Senhor se mostra, se revela ao seu povo por meio da sua palavra. O Espírito ilumina sua mente para que você compreenda esta palavra. Então roga ao Senhor que fale ao seu coração, que ilumine o seu entendimento todas as vezes que você abrir a Escritura, a fim de você aprender da sabedoria de Cristo, que se revela somente por meio da palavra. Não haverá outro meio para que você conheça o seu Redentor. Então confiar na palavra é confiar em Jesus Cristo. Pôr em dúvida a palavra é duvidar de Cristo. Que você seja então encontrado por Ele fiel, plenamente alicerçado na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, e que assim você viva a sua vida e viva de forma piedosa na presença dEle e para a glória dEle.